Olá, tudo bem? O programa Violência Zero com Rafael Arrude tem a grata satisfação e o imenso prazer de entrevistar hoje o presidente da TV Relacionamento, Kendi Sakamoto. Como vai, Kendi? Muito obrigado, viu? Muito obrigado por você, pelo que está realmente apoiando, abraçando a causa da Violência Zero, e nós queremos ver como nós podemos fazer para angariar mais apoios de instituições, de escolas, de famílias, de comunidades, porque assim nós vamos juntos combater a violência. Muito obrigado. Vamos Obrigado lá. a você. Você é educador, Sim. presidente da Editora Laços, presidente da TV Relacionamento, tem uma vasta experiência de vida. O que é violência para você? Olha, quando eu era garoto, eu achava que violência só quando batia nas pessoas. Uhum. Você apanhou? Não cheguei a apanhar, graças a Deus. Mas assim, eu achava que isso que era realmente violência. Até a gente via isso nos filmes e tudo mais. Ao longo do tempo, a gente vai vendo que não existe só agressão física, Sim. mas existe agressão moral. Então, toda vez que um ser humano, ele aproveita da outra pessoa, ou por arrogância, ou pelo poder, né? Assim, ele acaba diminuindo a outra pessoa, é uma violência, né? É um tipo de agressão, e muitas vezes esse tipo de agressão ele dói mais do que a agressão física. Sem dúvida, e tem um desdobramento ao longo do tempo na vida da pessoa, porque a manifestação da mente Sim. é um mapa de surpresas, né? Exatamente. Famílias grandes que têm muitos filhos e tratam de forma diferenciada, um de mais preferência do que o outro, não imagina o estrago que está causando na mente daquele que se sente prejudicado com essa diferença de tratamento. Apelidos pejorativos, Exato. sentenças do tipo, você puxou teu avô, você não vai ser ninguém na vida, não sei o que. A pessoa cresce com isso pulsando dentro dela, eu não vou ser nada mesmo, então não sei o que, ela não tem aquele impulso de ser alguém, eles já se consideram derrotados. Isso daí é gravíssimo. Gravíssimo, né? verdade. Mas as pessoas que estão fazendo não sabem que isso é violência, fazem porque uma mãe que tem um monte de filhos não tem como ficar paparicando de um em um, trata todos de uma maneira genérica. Por exemplo, eu fui criado assim, não é? Mas continue. Rafael, e também tem muitas coisas que assim, a pessoa muitas vezes pega, não precisa ser só arma de fogo, ou arma branca, facas, essas coisas. Muitas vezes ele faz do carro dele ou da moto dele uma arma. Sim. Né? Então ele deixa de respeitar o direito dos outros, né? Provoca acidentes, muitas vezes acaba desavenças. Isso é complicado. Eu me lembro que na década de 70 tinha um provérbio que aparecia até nos adesivos dos carros, que era assim: não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você. Eu achava interessante. Sim. E ao longo do tempo eu comecei a ver que tudo ia caminhando para um mundo melhor. Mas a gente vê que de vez em quando, né, isso tem um desdobramento para pior. E estudando um pouco a história, a gente vê o seguinte: sempre houve, desde que o mundo é mundo, assim, períodos difíceis em que pessoas controlam outras pessoas, escravizam, passam por cima, depois discrimina, depois tem uma bonança. Uhum. E aí volta de novo esse período, depois vem a bonança. Então a gente está sempre esperando que os melhores tempos passem a voltar. Mas essa esperança de melhores tempos depende da gente. Exatamente. Tem um ditado popular que ele é venenoso sobre esse aspecto, que é assim: alguém tem que fazer alguma coisa. Não, nós temos que fazer alguma coisa, porque se a gente pensar alguém, não vai cair alguém de algum lugar bonito e fácil de fazer. Não, nós temos que lutar pela causa. As pessoas que estão lutando pela causa estão conseguindo se posicionar na sociedade, estão conseguindo abraçar causas em conjunto
e fazem a mudança e conseguem se projetar. Então, por exemplo, quem é vítima de violência e descobre que aquilo é uma violência, fica intimidado diante da ameaça em relação a buscar os seus direitos, em relação a se defender dessas perseguições, vamos chamar assim. E a educação, o preparo da pessoa, fala, não, você tem direito. A televisão Relacionamento, o programa Violência Zero, que agora está se transformando no Instituto Violência Zero, com o grande número de adesões que nós estamos recebendo de empresas, de instituições, de famílias, de clínicas, de tudo. E a gente vive isso. A gente vai... Eu vou semanalmente em uma clínica de idosos, que a gente faz trabalho voluntário como psicanalista, e a gente vê a diferença de tratamento que as famílias têm com relação àquelas pessoas que estão lá internas. Tem gente que está lá e não recebe visitas. Mas e a sua família? O pessoal não vem, eu não posso fazer nada, não sei, né? E fica se ressentindo. Só tem aquela família que eles esperam que vá. Eu visitei numa outra clínica e fazia parte de uma senhorinha de 101 anos que não tinha ninguém que visitava, Kendi. Aí as pessoas da clínica começaram a escrever cartas para ela e mandar naquele endereço para fazer de conta que era um membro da família, para ela se sentir um pouco mais aliviada dessa angústia que ela tinha. Então você vê, e isso era uma violência para ela que recebia, mas não tinha ninguém para perguntar, tá bom ou não tá bom? O que a senhora está achando? Não é? Aí nós precisamos verificar que violência não é só essas coisas que a gente vê na televisão. Não é só casos de polícia, são casos psicológicos, são casos morais, são casos discriminativos, apelidos. Né? Eu tinha um apelido quando eu estava fazendo meu curso primário, me chamavam de pinguinzinho, porque eu era bem menor do que eu sou hoje, para começar. E também eu tinha um jeito de andar que era diferente dos outros estudantes. E para isso não precisa muito, né? Para ganhar um apelido basta ser um pouquinho diferente. Mas eu não era porque eu queria ser diferente, eu nem sabia que eu era diferente. E aí eu fui pegando o bode daquele apelido que me deram, mas não deixei ele me prejudicar, porque eu fui vencendo, fui lutando. Mas era violência, depois que eu aprendi. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu queria matar meu pai, porque eu via ele brigando com a minha mãe. Eu via eles batendo na cara da minha mãe, ele era policial, ele pegava o revólver e ficava imitando como se fosse dar tiro. E todos os meus irmãos vendo, eu ficava desesperado. Eu conto isso tranquilamente, porque meu pai já é falecido há muitos anos, mas aquela lembrança é nítida na cabeça da gente. Não me causou revolta. Me causou, eu gostaria de deixar comentado aqui. Uma vez ele deu um dinheirinho e falou assim, vai comprar uma garrafa de pinga para mim. Ele era assim, bem chegado numa cachaça. Eu tinha 7 irmãos que nunca tinham visto uma garrafa de Coca-Cola. Eu peguei aquele dinheiro, fui correndo no bar e comprei uma Coca-Cola. Naquele tempo não tinha de 2 litros, eu comprei uma de 1 litro. Que dava mal e mal para todo mundo tomar uma xícara, porque 8 crianças, né, que nunca viram o refrigerante. Quando eu entrei com as 2 mãos para trás, assim, meu pai, cadê? Né? Aí eu peguei assim e mostrei a garrafa de Coca-Cola para ele. Vai trocar já! Num tom ameaçador, eu fui correndo trocar, nem me retruquei nada. Então, aquilo ficou como uma lembrança nítida. Eu estou com 73 anos e aquela cena é nítida na minha mente. Não que isso alterou alguma coisa, não, eu fiquei com pena dele, mas justamente fui humilhado na presença dos outros irmãos quando eu estava defendendo eles. Né? Então, quantas famílias passam por isso? Que pensam que não, isso e nada é a mesma coisa. Né? Não pode. Isso é violência. E a gente do meio educacional, né, muitas vezes assim, até alguns professores, porque dar aula em ensino fundamental é realmente difícil, né? Também nas universidades também é difícil. Sim. Então hoje... Cada vez mais. Cada vez mais. Então muitas vezes assim, às vezes você está e de repente algum aluno te trata assim de uma forma que para te deixar raivoso.
Então, aí eu dou uma respirada e penso assim, vale a pena? Então, muitas vezes eu dou uma resposta mais tranquila, até coisa que não tem nada a ver com o assunto, tá? Mas para não gerar nenhum conflito. Sim, sim. Porque você sabe que violência gera violência. Então, como a gente está lutando por um mundo melhor, um mundo de paz, e que as pessoas possam pensar melhor, né? E tem algumas pessoas que falam assim, de que eu faço? Tem esse problema, esse problema, esse problema. Eu falo assim, pensa assim, quando vem a tomar decisão, você pensa assim, o que Deus faria no meu lugar? Exatamente. O que Jesus faria no meu lugar? Exatamente. E aí as coisas ficam melhores. Parabéns aí pelo programa. Aonde que as pessoas buscam ou podem se abastecer de informações sadias como essa que você está dando, se nós não fizermos nada? Elas ficam à mercê das notícias ruins que passam todo dia, do comentário que as pessoas fazem, mas na hora que você dá a chance da pessoa se pronunciar, o que é violência para você? Não quero falar disso. O que é violência para você? A violência para mim é a cerção dos direitos. É o que a lei define como violência. A lei só define o que é violência, aqueles tipos de violência que foram batalhados pelas pessoas vitimadas e se mudou a lei ou se criou uma lei para aquilo. Mas muitos casos diferentes, como por exemplo no comércio, as empresas prometem uma coisa, você vai lá por causa daquela promessa e não existe aquele negócio, então tem uma desculpa esfarrapada, acabou a promoção, ou coisas assim. Eu sempre achei violência comercial quando eu ia pagar uma conta que eu acabei de comprar e dava uma nota de 20, 50 reais, eu falava, não tenho troco porque não entrou ninguém ainda. O senhor toma conta da loja para mim, eu vou lá trocar e já volto. Quer dizer, além de não ter troco, ainda ficava de guarda de graça para o cara, né? Isso daí, ninguém para pensar que pode ser também melhorado com uma instrução para quem abre um negócio. Fala assim, tenha tudo menos incompetência, não decepcione o cliente, porque isso ele fala para 20, 30, 50 pessoas, agora com mídias sociais fala para milhares de pessoas. E você não tem nada a ganhar com isso. Como nós podemos fazer para juntar a sociedade toda num esforço conjunto? Não é só a minha camiseta, é para todos terem a camiseta, o adesivo para carro, o chaveiro, todas as peças promocionais. Você já pensou, você entra numa agência bancária e tem lá o cartaz, violência zero. Nós estamos apoiando Instituto Violência Zero, aqui tem proteção. Aí começa a criar um senso. A pessoa que está pensando em fazer alguma coisa errada, olha aquilo e fala, opa, é melhor a gente procurar um lugar que não tem um aviso. Então você vai mapeando o território, você vai envolvendo mais as pessoas. E as pessoas tendo um fórum, tendo um canal de resposta e tendo a noção de que é direito dela, ela pode criar causa. Outro dia eu vi num ônibus um bate-boca entre o cobrador e um cidadão que tinha acabado de entrar no ônibus. Ele devia ter tido um problema, sei lá do quê. Começou a discutir de uma maneira efusiva com o cobrador. E o cobrador, meu senhor, eu não tenho nada com o seu problema, o senhor entrou aqui já agressivo, está aqui falando um monte de coisa para mim, eu não estou me entendendo. E começou a falar, só por favor, para de ficar... Ele atravessou a catraca, foi sentar no banco do fundo e começou a bater com o cobrador. O ônibus inteiro estava aflito e falou, uma hora esse cara vai sacar uma arma e vai matar o cobrador. E o que aconteceu? O cobrador começou a se amainar, começou a se apaziguar as palavras dele com o agressor. O agressor saiu de lá do fundo, veio até a catraca, todo mundo esperava um ato de violência. O agressor estendeu a mão, o senhor me perdoa? Muito bacana. Quando eu vi aquilo, eu comecei a bater palma. O ônibus inteiro bateu palma depois de mim. Por que o ônibus inteiro não bateu palma junto, não teve a mesma iniciativa? Porque as pessoas são assim, se não tem ninguém fazendo, fica intimidado. Não precisa. Deixa fluir.
A gente tem que ter coragem de mostrar que nós somos do bem. Você é do bem? Se você é do bem, daqui para frente, não hesite, mostre, faça com que as pessoas se contagiem, porque o bem tem que contagiar mais do que o mal. É disso que Deus se agrada, não é, Kendi? É isso mesmo. Muito bem, que nós possamos juntos, com todos os apresentadores da TV, com todo o comércio, com todas as cidades, com todo o mundo se envolvendo para combater a violência, não só as que já são protegidas por lei, mas aquelas que precisam entrar também na proteção da lei, porque são coisas mais recentes, são coisas que ainda não se trabalharam politicamente a entrada delas como uma agressão. Por exemplo, exigências em condomínios, além daquelas já habituais, que cerceiam os direitos de idosos, de crianças, de pessoas com deficiência, e vai por aí afora. Tem muita coisa para fazer. Nós ficamos muito gratos pela sua participação, Kendi, que nós possamos afirmar aqui um desejo, que Deus abençoe e prospere esse projeto que não é do Rafael Abud, não é só da TV Relacionamento, mas é de toda a população, de todos nós. Então, participem também. Nosso WhatsApp para contato, para você fazer parte, para você tirar suas dúvidas, é o 95802-5350. Você fala direto com Rafael Abud. Muito obrigado, Deus abençoe e prospere cada vez mais toda a sua empreitada. Muito obrigado.